Salve, salve, quilombolas, salve nossos ouvintes queridos. Estamos aqui para o 12º episódio do nosso Papo de Quilombo. E o nosso convidado de hoje é o pesquisador João Vitor Silveira. E aí, João Vitor? E aí, tudo bem? Primeiramente, agradecer aí pelo convite. O Quilombo do Samba é um espaço muito importante, e acho que é essencial para a maneira como, pelo menos eu, e sei que muitas pessoas enxergam o carnaval, então é um prazer estar presente aqui e vamos trocar essa ideia. João, de praxe, todo mundo que chega aqui no nosso papo, a gente pede para se apresentar e falar um pouquinho da história com o carnaval. Então, como é que você chegou até as escolas de samba? Como é que você chegou até o cargo que você ocupa hoje? Maravilha. Então, primeiramente, sou o João Vitor Silveira, para quem não conhece, eu tenho 26 anos, estamos aí nessa brincadeira de carnaval desde mais próximo, né, desde 2018. Para mim, a relação com o carnaval ela começa de uma maneira ainda um pouco distante, né? Quando eu era mais novo, eu morava na Tijuca, então eu tinha até uma certa proximidade com muitas escolas, com a própria Unidos da Tijuca, com Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel, e mas eu não acabei não engajando muito porque desde cedo, quando eu era mais novo, a gente viajava, minha família viajava no carnaval, né, para Araruama. E aí essa relação com o carnaval ela acabou se dando para mim muito distante, mais pela TV. Porque quando tinha os desfiles das escolas de samba, como era uma oportunidade de viagem, em alguma medida de férias, tinha aquela liberdade a mais para as crianças ficarem acordadas de madrugada, mesmo que não fosse algo assim, uma mudança tão grande, mas como você sempre tinha um horário para dormir, você poder ficar acordado até tarde, a gente aproveitava essas oportunidades, né? E aí, quando chegava os dias dos desfiles, acabava que aquilo estava sempre passando na TV, os adultos estavam fazendo um churrasco, tomando umas crianças acordadas, brincando, e aí aquela parada acabava ficando marcada, né? Porque essas brincadeiras, esses papos, estava sempre acompanhado, então às vezes os adultos paravam para olhar algum desfile, paravam para ver alguma escola de samba específica que eles torciam, né? E aí nessa conjuntura eu acabei me aproximando, assistindo os desfiles nessas oportunidades e acabei tendo essa conexão com as escolas de samba, de assistir nesse primeiro momento, e eu ainda acabei ficando nessa dinâmica de assistir os desfiles por um bom tempo, acho que até mais ou menos 2014, 2015. E aí, a partir de 2015, que eu tenho um interesse maior em relação às escolas de samba, então de procurar mais, compreender mais sobre esse universo e deixar de acompanhar e observar só nos dias dos desfiles. No primeiro momento, a coisa que mais me cativou nesse universo sempre foram as baterias. Para mim, a questão da percussão é muito próxima, é a coisa que eu mais acompanho. Eu, por assim dizer, eu não sou muito fixado em um estilo de música só, eu escuto de tudo, mas em tudo que eu escuto, o que eu mais observo é a percussão. Então, seja samba enredo, seja rock, seja rap, eu sempre presto muita atenção nessa questão percussiva. Então, foi o que me encantou primeiro. E aí, em 2018, em 2018, para o Carnaval de 2019, eu tive a oportunidade de fazer a oficina da Vila. Nesse primeiro momento, eu ainda não cheguei a entrar na bateria direto, mas já de 2019, Carnaval de 2019, através das portas que a oficina me abriram, eu consegui desfilar na Alegria da Zona Sul. Então, meu primeiro desfile como ritmista foi na Alegria da Zona Sul, 2019, Saravá Umbanda. É um desfile assim que fica muito marcado para mim por essa primeira oportunidade de estar desfilando na Sapucaí, marcado também por uma chuva histórica de marcar nos livros,
eu lembro de desfilar com água na canela, nesse desfile, né? Os surdos desfilando no corredor e a drenagem, o escoamento da água já tinha ido para o vinagre, então a chuva estava só fazendo a Sapucaí encher, e aí a gente no corredor, como a Sapucaí ela faz assim para escoar, a gente ali desfilando com água na canela, né? E aí de 2019 para frente, eu já começo a fazer parte da bateria da Vila Isabel, então do carnaval de 2019 para 2020, nos ensaios, eu já ensaio como ritmista, e desde 2020 eu desfilo na bateria da Vila Isabel. 2022 e 2023 eu também desfilei na Lisa Imperial, também como ritmista de marcação, nas duas escolas. E aí, ao mesmo tempo que eu estou tendo essa aproximação enquanto ritmista com as escolas de samba, eu estou tendo uma aproximação enquanto profissional. Desde em 2017 eu entrei na Faculdade de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, e num primeiro momento, e aí eu acho que isso é uma crítica, acho que a universidade como um todo, não necessariamente aos estudos de história, mas eu acho que em alguma medida a gente ainda tem uma dificuldade dentro da academia muito grande em levar a sério as temáticas de cultura como um objeto factível de estudo. Para além, é claro, das disciplinas que tratam da cultura como ponto principal, como produção cultural, produção de eventos, turismo, esse tipo de faculdade acaba tendo uma relação mais intrínseca com a cultura, né? Mas outras faculdades, sejam elas de humanas ou sejam elas de exatas, elas têm uma dificuldade ainda de compreender a cultura como um objeto de estudo mais profundo. E aí, dentro dessa desvalorização da cultura, que eu consigo enxergar de uma maneira geral, também consigo ver uma desvalorização ainda maior da cultura do samba, que por si só sempre foi desvalorizada, por assim dizer, né? Foi perseguida. Então, eu demorei ainda um certo tempo para poder observar o carnaval como objeto de estudo que eu realmente iria seguir. Mas eu consegui ter essa mudança de perspectiva. Eu comecei a estudar mais sobre o carnaval numa perspectiva histórica. Eu comecei a escrever textos desde 2019. Eu escrevo. Durante o período da pandemia, eu entrei no Carnavalize, um site de cobertura de carnaval também. E aí eu comecei a escrever mais, ter um pouco mais de projeção nesses textos que eu fazia. E aí isso acabou me abrindo portas, conhecendo pessoas. E aí, a partir disso, a primeira experiência que eu tive enquanto profissional, ela foi no ano de 2022. Em 2022, na Beija-Flor de Nilópolis, eu tive a oportunidade de trabalhar com o André Rodrigues e com o Mauro Cordeiro, enquanto eles desenvolviam o enredo de 2022. E aí, junto com a Beatriz Chaves e com o Jader Moraes, a gente fez a sinopse da Beija-Flor naquele ano, que, na verdade, a gente tratou como uma convocação, partindo do princípio que a gente estava observando aquele desfile como um ato cívico. Então a sinopse ela se prestava a ser uma convocação para chamar as pessoas para esse ato cívico e chamar os compositores para fazer música em relação a esse ato cívico. E em paralelo eu trabalhei com o André e com a Bia na Acadêmicos de Niterói, fazendo carnaval sobre o carnaval de rua da cidade de Niterói. A cidade estava completando 450 anos, então era uma data comemorativa. Tinha-se o intuito da escola e um desejo da prefeitura que se fizesse um enredo falando sobre a cidade de Niterói. E aí a gente encontrou uma alternativa de não fazer um carnaval daqueles moldes cartesianos sobre cidades, que você fala sobre fundação, o fundador, o nome oficial, esse tipo de coisa. Não que eu ache que isso seja menos importante, mas eu acredito que o carnaval, como a gente acredita, ele melhor, mais interessante quando a gente tem algo a dizer, né? Então, quando a gente faz esse enredo também falando sobre o Carnaval de Rua de Niterói, é uma maneira de preservar essa cultura, dar uma valorização à cultura do Carnaval de Rua de Niterói, que por muito tempo foi um dos maiores do Brasil.
valorizando essas outras expressões de se fazer carnaval, os blocos, os cordões, os blocos de sujos, manifestações muito específicas também de Niterói, como é o caso das academias de samba, que por muito tempo lá serviram numa dinâmica de um grupo de acesso. Também o banho de mar à fantasia, que é bem característico das cidades litorâneas, por assim dizer, né? Que tem uma relação mais próxima com essa litorânea. E aí, esse ano, através do convite do Vinícius Natal, também ingressei na Unidos de Vila Isabel, agora também numa capacidade de pesquisador, estou trabalhando como assistente de pesquisa lá, junto com o Vinícius, junto com o Paulo, com a Bel e com a Simone, que são os pesquisadores que trabalham com o Paulo desde sempre, praticamente. E também tive a oportunidade de ingressar na União de Maricá como pesquisador, junto com o André Rodrigues. O André se tornou carnavalesco na União de Maricá esse ano. Recebi esse convite para trabalhar com ele, está sendo uma experiência muito interessante também. E acho que é por aí. Para começar, acho que já falei bastante. Multifunções, né, João? Ritmista aí em várias escolas, tocando marcação, né, o surdão, e agora enredista, né, desde o último carnaval como enredista. E aí a gente sempre ouve falar, agora ultimamente, né, a gente está ouvindo falar nessa nova função enredista, pesquisador, e o que é um enredista, o que é um pesquisador dentro da escola de samba? Bom, eu acho que num primeiro momento, essa é uma opinião que eu conversei algumas vezes com o Vinícius nesse pré-carnaval, e eu acho que é algo que a gente tem uma concordância muito grande nesse aspecto de que o enredista e o pesquisador eles desenvolvem trabalhos similares, mas diferentes, né? Acho que quando a gente pensa em enredista, a gente está pensando muito na perspectiva da pessoa que ela vai construir uma ideia para gerar um enredo, que é a história que a escola vai querer contar na avenida, em diversos papéis, e em algumas vezes esse papel de enredista ele pode se limitar a essa proposição da história. A gente já viu isso acontecer algumas vezes e na maioria das vezes eu acho que acontece da pessoa que também está ali nesse papel de propor essa história, de propor essa narrativa, ela vai ajudar a desenvolver essa narrativa em conjunto com o carnavalesco. E aí é que eu acredito que seja essa função já do pesquisador, né? Então, em alguma medida são papéis parecidos, muitas vezes o enredista também vai ser um pesquisador, mas não necessariamente o pesquisador é um enredista também. Às vezes você pode ter alguém que vai ter esse papel de propor um enredo, de fazer essa construção, mas não vai pesquisar, assim como você pode ter alguém que vai ajudar a escola e o carnavalesco a pesquisar sem necessariamente ter sido a pessoa que ajudou nesse primeiro momento de proposição. Então, eu acho que nesse sentido, eu gosto de pensar esse papel a partir dessas duas perspectivas, de que sejam coisas, ainda que similares, diferentes. E aí o papel de ambas as profissões vai estar relacionado a essa construção de enredo, em alguma medida, nesse momento mais inicial de concepção, de elaboração dessa primeira ideia. Eu acho que, na minha visão, algo que é muito comum, quase. Claro que a gente sempre tem as exceções, mas algo que é muito comum é o envolvimento do enredista no desenvolvimento da sinopse, né? Que é esse documento que as escolas criam para poder balizar o trabalho dos compositores. Então, oferecer quais são os elementos que a escola está chamando a atenção no carnaval para que os compositores possam fazer esse trabalho. E então o papel do enredista eu acho que está muito ligado também a esse momento mais inicial de concepção, desenvolvimento da sinopse, entrega de sinopse. E aí eu acho que o papel do pesquisador ele começa a partir do momento em que esse enredo começa a se tornar carnaval.
Então, você pesquisar, você aprofundar, entender quais são os momentos que você vai ter um foco maior, quais são os momentos que você vai tratar de uma maneira um pouquinho mais geral. Então, eu acho que esses dois papéis, ainda que relacionados ao enredo, eles acontecem em perspectivas diferentes. Mesmo que muitas vezes o mesmo profissional ele esteja nos dois papéis. Mas eu acredito, pelo menos na minha concepção, de que esses dois papéis eles caminham lado a lado, mas eles não são a mesma coisa. Na Vila você trabalha com Vinícius de Natal, né? E lá na Maricá você é o pesquisador sozinho, tá? Uhum, No trabalho solo. E o carnavalesco é o André Rodrigues, né? E na Vila o carnavalesco é o Paulo Barros. uhum, Foi assunto da nossa abertura da escola de carnaval sobre esses não tão novos assim, mas novos na questão de nomeá-los, né? E uhum, aparecer no carnaval. E sobre o trabalho, a gente falou também sobre esse trabalho em equipe, que por muito tempo viu-se o carnavalesco como essa figura intelectual, que pensava em enredo sozinho, que produzia tudo sozinho, e agora a gente vê essa volta de uma comissão de carnaval, né, de se dar nome das pessoas e as suas respectivas funções dentro daquela escola. E aí, falando de você, lá na Maricá, principalmente, porque aí a vila é outro assunto, daqui a pouco a gente fala da uhum. vida. Como é que está sendo fazer parte desse grande trabalho coletivo? Como é que é esse trabalho coletivo na construção de um enredo? Assim, eu acho que eu, particularmente, para mim, sempre acreditei nas escolas de samba como uma dinâmica coletiva de construção de conhecimento, né? Então, para mim, faz muito sentido que as coisas elas sejam construídas de maneira coletiva. E, assim, acho que é como você disse, acho que o que a gente está vivendo é mais uma nomeação das pessoas que estão participando desse processo do que necessariamente um fenômeno novo, né? Porque esse movimento ele sempre foi coletivo. Até quando a gente para pensar, talvez a figura primordial no sentido de compreender o papel do carnavalesco como um papel de carnavalesco, que é o Fernando Pamplona, e desde o princípio ele também sempre trabalhou cercado de pessoas. Tanto que a gente viu por muito tempo os braços que saem desse papel do Pamplona assumindo os carnavais e tendo relevância, que é o caso do Arlindo, que é o caso da Rosa, que é o caso do Joãozinho. Então, você sempre teve essa relação coletiva, né? Então, acho que hoje é um momento que a gente está, na verdade, só dando mais luz a essas pessoas, a esses nomes. E trabalhar de maneira coletiva eu acho que é primordial para isso. Eu posso dizer que o processo da Maricá ele teve um desenvolvimento assim bastante coletivo, tanto que a ideia do enredo em si ela é uma amálgama da cabeça de várias pessoas, é uma ideia que vem do André, mas essa ideia que vem do André, ela surge de uma conversa com a Camila Maria, que também assina o enredo da Maricá, e essa conversa que ela tem com o André, e essa ideia inicial que ele tem, quando ele traz para mim, a gente conversa, isso toma uma outra, não uma outra direção, mas ela se desenvolve para um lugar diferente do que era o pretendido antes, e esse desenvolvimento para um lugar diferente, ela também surge a partir de um conhecimento que eu obtive de um texto e de uma produção de conhecimento do Igor Trindade, que também assina esse enredo da Maricá, e aí a partir do que eu tive de troca com o Igor, eu pude mudar não, mas influenciar e começar a moldar o pensamento que o André estava tendo a partir de uma conversa com a Camila. Então, para a gente chegar nesse enredo da Maricá, a gente parte da conversa, da produção de conhecimento, das experiências de quatro pessoas diferentes, só para esse primeiro momento de formação do enredo. E aí, conforme a gente dá mais passos na direção do desenvolvimento desse enredo, aí cada vez mais mãos elas vão se adicionando a esse processo. Eu acho que quando a gente para pensar na maneira que a Maricá
lançou o seu enredo, né, através do curta-metragem sobre o Guará, a gente traz nesse momento também outras visões, outras conversas, se a gente for parar para pensar. Aí esse enredo ele vai ter um dedo do Luciano Xavier, que é o diretor do curta, ele vai acabar tendo um dedo do Ricardo, que foi o diretor de fotografia, ele vai acabar tendo um dedo do Marcelo Davi, que fez assistência de produção e assistência de roteiro, ele vai ter um dedo do Fábio França, que foi quem fez a produção executiva do roteiro. Então, essas pessoas elas vão se encaixando nesse processo e elas vão adicionando, a partir das suas experiências, caminhos, mais caminhos que a gente possa explorar para poder desenvolver esse enredo. Então, quando isso está com o corpo mais estabelecido e a gente traz para a escola, a gente também, inevitavelmente, vai ter o dedo do Wilson Alves, que é o diretor de carnaval, a gente vai ter o dedo do Júnior Cabeça, que é o diretor de harmonia. Então, essas peças, elas sempre vão se encaixando e trazendo caminhos, trazendo experiências, trazendo visões para que a gente possa, ao final de tudo, fazer uma construção de enredo coletiva que esteja abraçando as pessoas. E aí eu acho que a gente também está no momento desse pré-carnaval da Maricá, que a gente está nesse processo de escolha de samba. Então, uma vez que esse samba esteja escolhido, aí também a gente vai ter a influência das vivências desses compositores que vão estar assinando esse samba, mas a gente também vai estar se aproveitando e tendo contato com a vivência de todos os outros compositores que comporam para a escola e mesmo não tendo as suas obras escolhidas para o desfile, a influência e a vivência, a experiência que eles estão passando para a gente, elas também vão ser incorporadas e trabalhadas e digeridas pela gente, né, nesse desenvolvimento. Então, eu acredito muito nesse processo como algo coletivo, como uma construção que ela é feita em muitas mãos, né? E eu acho que esse momento que a gente vive, onde as pessoas, as donas dessas mãos que trabalham nesse enredo estarem sendo nomeadas, eu acho que é um processo mais do que justo, mas é necessário, porque na escola de samba a gente sempre viu uma dificuldade muito grande de uma preservação de memória. Muitas vezes a gente não conseguiu carregar, desde a época de 1900 até aqui, a gente não conseguiu carregar a influência e os papéis que todos os nossos antepassados desempenharam na construção dessa cultura, né? Então, eu acho que é interessante que a gente esteja dando nome às pessoas que fazem esses trabalhos, porque daqui a 20, 30, 40, 50 anos, as pessoas vão poder entender como as coisas foram construídas para chegar onde elas estão, para bem ou para mal, porque assim, quando a gente chega num ponto de estar trabalhando, tem coisas que a gente vê que a gente acha maneiro e a gente quer incorporar e de repente aprimorar, tem coisas que a gente não acha tão interessante e a gente quer mudar, então a gente precisa entender como a gente chegou no lugar que a gente está, para a gente poder fazer essas transformações, para bem ou para mal. Então eu acho que esse momento é muito importante. Dá boa noite para o Guilherme, que chegou. Boa noite, Boa Guilherme. noite, Guilherme. Boa noite, Tom. Boa noite, Vivian. Boa noite a todos. Eu vou ficar aqui só nos bastidores e lançando perguntas para você também. E aí, só para, como se diz, para localizar o pessoal, o enredo da Maricá que ele está falando é o Esperançar do Poeta, né, que faz uma homenagem aos compositores de samba, tendo como fio condutor o compositor Guará. E aí perguntar como é que foi como é que vocês chegaram a esse fio condutor, né? Você e o André e a Camila e todo mundo que estava envolvido nesse processo. E como vocês chegaram à ideia, né? Se partiu, a ideia do documentário partiu de vocês ou se era um pedido da escola? Então, vou voltar no começo dessa ideia. A ideia ela surge de uma conversa que o André tem com a Camila, em que a Camila diz para ele sobre como a música Singelo Menestrel ela é a história de vida dele e dela também. E que isso daria enredo em alguma medida, em algum ponto. E aí isso maturou na cabeça do André sobre como o Singelo Menestrel ele
era a história de vida dele, né? Pensando na dinâmica da música, a construção do filho da empregada, que tem uma evolução, um crescimento não só de idade, mas um crescimento pessoal, convivendo com a casa do patrão, digerindo essas diferenças culturais também da casa dos patrões, como isso se refletia muito na vida dele. E quando ele foi conversar comigo, ele estava falando sobre como aquilo de alguma maneira acendia uma chama nele para fazer um enredo. E aí foi nesse momento que eu estava falando para ele sobre como essa questão do Singelo Menestral ela se conecta com a gente, porque ela acaba sendo uma reflexão de uma maneira de compor. E essa maneira de compor, nesse primeiro momento, a gente trouxe muito mais para a questão do Guará, que a gente estava conversando sobre como essa música que o Guará compôs, pouca gente sabia, pouca gente sabe que essa música é dele. A música tem se atrela muito mais a música ao Dudu Nobre, que é um intérprete que ficou conhecido como intérprete da música, do que ao Guará. E aí a gente começa a conversar sobre como as músicas do Guará elas têm uma dinâmica meio parecida, que é essa dinâmica de compreender uma situação complicada que você vive, mas a partir dessa situação complicada você promover dinâmicas de mudança e não dinâmicas apenas ou de constatação ou de raiva, mesmo que esses sentimentos eles estejam misturados. Então, às vezes, você constatar uma situação ruim que a sociedade impôs e ainda vai continuar impondo por algum tempo, você pode fazer isso com raiva, mas esse sentimento ele não é o único presente ali. E o Guará tem essa dinâmica de fazer composições dessa maneira. É o caso do Sorriso Aberto, que ficou conhecido na voz da Jovelina, é o Viola em Bandoleira, é o Catatal, o Problema Social, que ficou conhecido na voz do Neguinho da Beija-Flor. Quando a gente para pensar na carreira dele enquanto compositor de samba enredo, o Destino Dom Pedro, ele também vai ter essa dinâmica de em alguma maneira, você absorver aquela situação e construir algo diferente, escapes dessa situação, para que você não se veja preso e centrado nisso. Os sambas dele do Engenho da Rainha também, 85, Não Há Pecado Abaixo da Linha do Equador, e o 86, o Ganga Zumba, Voz da Liberdade. Então, quando a gente observou essa dinâmica do Guará, a gente falou, cara, esse maluco ele compõe isso. E o isso que ele compõe é o esperançar. O André também estava com esse conceito muito na cabeça dele em relação ao esperançar, o conceito do Paulo Freire, que é sobre a dinâmica de ter esperança, mas esperança ativa, esperança de uma maneira, de alguma medida que você construa as coisas para elas melhorarem, para você ter uma evolução dessa situação. Esperança não é do verbo esperar, a esperança é do verbo esperançar, essa esperança ativa dessa construção. E aí, quando a gente amarrou isso, a gente teve a consciência de que, apesar da gente compreender a obra do Guará nessa medida, a verdadeira compreensão que a gente teve foi que os compositores de samba fazem isso desde sempre. Não é uma exclusividade do Guará, é uma exclusividade, não uma exclusividade, mas é uma característica inerente ao samba. São diversas, incontáveis composições que fazem justamente isso, através da música, criam uma dinâmica de esperançar, de construir um futuro melhor. E aí, nessa medida, a gente traz o Guará como fio condutor, principalmente para tratar do apagamento da figura do compositor nesses sambas. Quando a gente para pensar em relação às músicas que estão presentes na nossa vida, muitas vezes a gente vai gravar muito essa música em relação à pessoa que canta e não à pessoa que escreve. Mesmo que seja uma música que tenha uma conversa tão aprofundada com a gente, com a nossa história, com a nossa vida. E aí, algo que a gente pensa
e é algo que vem muito também do texto que a gente leu do Igor, e isso é uma opinião que o Igor já falou comigo algumas vezes, de que o Guará, nesse sentido, talvez ele seja o músico, o compositor mais invisibilizado do samba, porque a dinâmica dele ter tantas músicas que a gente conhece, que a gente canta de cabeça, que qualquer pagode que você pisar, qualquer samba que você pisar, você vai escutar uma música do Guará. E o fato de 98% do público não saber o nome do Guará, e aí quando a gente traz também a realidade do falecimento do Guará, o Guará teve uma morte extremamente precoce, aos 33 anos, morreu muito cedo, morreu vítima da violência também que assola essa parcela da nossa população preta e pobre. Então, quando a gente para pensar nessa dinâmica, a gente tem essa visão de que talvez o Guará seja o compositor mais invisibilizado do samba. E aí a nossa homenagem aos compositores é uma maneira de homenagear o Guará, porque se a gente puder trazer os compositores para a luz e mudar a dinâmica das pessoas de conhecimento em relação às músicas, de darem mais valor, mais atenção, mais relevância aos compositores, talvez seja essa a maior homenagem que a gente poderia fazer ao Guará, trazer luz para a classe como um todo. Mais até do que se a gente fosse fazer um enredo mais cartesiano, contando a história dele ponto a ponto. E em relação ao documentário, cara, foi uma ideia que surgiu do André. O André teve a ideia de fazer o documentário da maneira que foi. A gente foi fazendo essa construção, escolhendo o repertório para que ele refletisse também a maneira como a gente enxerga o desfile. E a escola, desde o primeiro momento, ela foi muito permissiva, por assim dizer. Ela não podou as ideias, ela comprou o que a gente planejou. Então, é algo que a gente ficou muito feliz também, porque a gente sente que naquele momento a gente pôde fazer algo que tem a chance de impactar as pessoas, mas também impactar a maneira como a gente pensa e constrói carnaval. E acho que cada vez mais a gente pode ver o carnaval com essa roupagem de algo que ele abraça mais momentos do que o desfile, né? Então, acho que o documentário ele também tem muito essa visão de fazer o enredo viver mais do que o desfile. Isso é uma convicção muito grande que eu tenho. Eu acho que eu posso dizer também pelas pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, que a gente precisa enxergar os enredos vivos o ano inteiro, e não só um enredo que ele fica ali dormente e nasce, cresce e morre na semana do carnaval. Durante a pesquisa sobre o enredo, né, a pesquisa inicial, eu digo, né, para o documentário, para a escrita de sinopse e tal, vocês acharam arquivos sobre arquivos visuais com familiares, com amigos, né? Ele morreu tão precoce e, como você falou, foi tão invisibilizado, mas vocês chegaram a ter acesso a esses arquivos visuais dele? Então, os arquivos visuais foi bem difícil, porque ele não teve um conjunto de assim, nem só de gravação de samba, mas de estar presente em momentos de roda gravadas, fazendo vídeos, por assim dizer, né? Então, essa questão imagética realmente foi muito difícil. A gente não tem muitas imagens do Guará. A gente, quando se propôs a fazer esse enredo e pensar esse enredo, a gente entrou em contato com a Yara Santana, Dona Yara Santana, filha do Guará, e a gente, nessas conversas, a gente conversou, entrevistou ela, tem uma parte que ainda não foi lançada, que é essa entrevista com ela falando sobre a história dela e sobre a história do pai, e esses registros visuais, eles não são muito abundantes, são realmente muito poucos. Algo que a gente teve um pouquinho mais de contato, que ela trouxe para a gente, mostrou para a gente, foram registros de áudio dele cantando as próprias músicas. Tem algo que a gente conversa muito nesse sentido, nesse meio, sobre como as músicas elas têm vidas diferentes quando são os compositores
que cantam suas próprias músicas. Sempre vai ter um break aqui, uma vírgula melódica ali, uma diferença de cadência de canto, que vai fazer com que a obra cantada pelo seu compositor, pelo seu criador, ela seja diferente de qualquer pessoa cantando, mesmo que você estabeleça um molde para a música ser cantada. Quando o compositor canta ela, você percebe que as coisas são diferentes. E quando a gente escutou esses áudios, a gente consegue perceber essas quebras, esses momentos em que a visão do compositor sobre a sua própria obra se apresenta de maneira muito clara. E acho que isso não é um processo que funciona com todos eles. E eu acho que é um processo muito importante. Acho que a gente precisa ter mais gravações dos compositores cantando as suas próprias músicas. Fica muito claro isso quando a gente vê, por exemplo, o DVD do Quintal do Zeca, vendo os compositores cantando as suas obras, a gente consegue compreender isso muito claramente. Você falou sobre a vida, os enredos terem vidas para além do desfile, né? Na verdade, para uma escola de samba, o desfile ele é uma comemoração, né? Do ciclo ali que está se encerrando. Mas esse enredo, ele que foi uma obra coletiva, construída durante meses e meses, mais ou menos 9 meses, sendo construído, na verdade, ele é uma obra literária, né? Com imagem, com som, com escrita e tudo mais, que fica ali guardado. E aí eu acho essa ideia do documentário maravilhosa, né? Porque os escritos podem se perder, mas a imagem ela pode se perpetuar com maior facilidade e fica mais facilmente no nosso imaginário, né? Então, além de perpetuar o enredo em si, a memória de compositores do Guará, que é o fio condutor desse enredo, mas também preserva a memória da escola, né? A Maricá é uma escola nova, de 8 anos, que já chegou a Sapucaí, que vem apresentando trabalhos muito bons, fazendo também esse trabalho de memória muito legal, né? Preservando essa memória muito legal. E aí, falando em escola, tem uma escola nova, né? A Maricá está promovendo um concurso de samba enredo que eu estou acompanhando, que está maravilhoso, está muito legal. E eu queria saber como é que foi a troca com os compositores da escola, como é que foi isso? Cara, assim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que, assim, no primeiro momento, eu acho que é muito importante a gente compreender também que a escola, e aí a gente diz isso no conjunto dos seus funcionários, eu, André, o Wilson, o Júnior, nessa condução, o JP, que é o diretor musical, o Nino, o Matheus, que são os intérpretes, a gente entendeu que para a gente poder ter um samba não só competente, mas que tivesse uma alma própria, a gente precisava ter uma dinâmica interessante e que propiciasse os compositores fizessem as obras que eles queriam, né? Uma analogia que eu usei mais de uma vez durante os Tira Dúvidas é que a sinopse, na nossa visão, ela era como uma mesa de lanche. Você vai ali na mesa, você vai ter um cachorro quente, você vai ter uma coxinha, uma bolinha de queijo, você vai ter um pastelzinho, um hambúrguer. E eu acho que a sinopse desse ano ela funciona de uma maneira em que o compositor ele vai chegar nessa mesa, ele vai experimentar o que está na mesa e ele vai poder falar sobre o que ele quiser. Então, se ele chegar e comer todas as paradas, mas ele só gostar da coxinha, ele fizer um samba que fale só da coxinha, isso não é um problema. Se ele quiser fazer um samba sobre o pastel e o hambúrguer, isso não é um problema. Se ele quiser fazer um samba que fale de todas as comidas que estão na mesa, isso também não é um problema. E eu acho que isso, em alguma medida, ofereceu para Maricá e ofereceu para a gente a oportunidade de ver os compositores fazendo o samba que eles queriam fazer. Então, a gente tem 20 obras e são 20 obras muito diferentes entre si. Então, não são... Acho que a gente foge dessa questão de... Porque se todo mundo faz o samba falando sobre os 5 itens que estão na mesa,
com todas as diferenças possíveis, eles vão acabar tendo, às vezes, mais semelhanças do que diferenças. E acho que essa parte do processo rendeu coisas muito interessantes na disputa da Maricá, visões muito específicas. Então, você tem composições que tratam o Guará muito nessa questão de uma parceria para a composição do samba. Você vai ter composições que trazem o Guará numa primeira pessoa, então ele conta a sua história. Então, você ter essa oportunidade de ter várias diferenças e de fazer uma disputa que seja tão plural, eu acho que é muito interessante para o que a gente observa. E eu acho que isso é essencial para fazer uma disputa interessante de samba enredo. E a gente teve essa oportunidade, esse processo está sendo muito legal. Durante os Tira Dúvidas, a gente teve contato com muitos compositores da cidade de Maricá, a gente teve contato com acho que umas 4 ou 5 parcerias estavam compondo pela primeira vez. Então a gente tem a oportunidade de ter uma proposta que faça com que as pessoas tenham essa fagulha pela primeira vez. É um negócio muito legal. A gente teve umas 4 parcerias que foram assim, ou compostas somente ou lideradas por mulheres. A gente teve várias parcerias de compositores compondo sozinhos, então realmente construindo a sua visão do que a gente construiu como enredo para fazer um samba. A gente tem a galera compondo em conjunto, enfim. Eu acho que a gente conseguiu uma pluralidade tão grande nessa disputa da Maricá que eu acho que não tem como a gente não ficar feliz com o resultado, mesmo que o resultado final, de fato, que é a escolha do samba, ainda não tenha ocorrido. Eu acho que a gente já está muito feliz com o processo. Você já viveu a experiência ano passado não, né? Eu trato sempre o carnaval que acabou como ano passado, mas você já viveu essa experiência? Eu também. Não virei a chave, gente. É ano novo quando encerra a última escola quando as escolas passam, é ano novo. Aí é ano novo. Mas você viveu a experiência nesse último carnaval, né? Nesse ano, com a Niterói, de certa forma também com a Beija-Flor, que você foi um dos autores da convocação. Como é que é ver uma obra que você ajudou a compor, ajudou a desenvolver, passando no maior espetáculo da Terra, que é televisionado para milhões de pessoas mundo afora? Cara, tá aí uma ótima pergunta, porque eu acho que essa ficha ainda não caiu para mim não, cara. Esse ano que passou da Niterói, quando teve a gravação oficial em relação ao samba que foi composto, ano passado a gente teve uma encomenda, né, na Niterói. Quando teve a gravação oficial e a gente viu de fato essa obra tomando forma e compreendendo que os aspectos que a gente estava trabalhando no enredo, os aspectos que a gente propôs na sinopse estavam vivos naquela obra, e ver aquela obra passando na Sapucaí junto com o desfile, cara, realmente para mim fica muito difícil, porque eu acho que essa ficha ainda não caiu. As coisas estão esse Tetris na minha cabeça está se formando ainda. É um começo ainda de carreira para mim, eu acho, nesse sentido. Então eu ainda estou digerindo muitas coisas, mas é uma sensação muito surreal, eu acho, assim, de pensar que as pessoas estão engajando, que as pessoas estão digerindo aquilo para si e transformando aquilo em algum aspecto da vida delas. Eu acho que se uma pessoa observa um desfile que a gente tem a possibilidade de participar e ela tira qualquer coisa daquilo e traz para a vida dela, eu já acho que é uma vitória, um presente muito grande para a gente enquanto formuladores desse carnaval. E, cara, é muito surreal. E aí, esse ano eu estou tendo a oportunidade de ver pela primeira vez uma disputa com algo que eu estou ajudando a construir. E aí você tem a oportunidade também de ver tantas visões diferentes, tantas coisas que as pessoas podem interpretar e construir a partir do que você escreve. É também uma sensação muito, muito surreal, muito
que embola na cabeça, para ser sincero. Eu ainda estou captando e compreendendo isso em alguma medida. Mas, com certeza, acho que é uma das melhores sensações que eu já tive na vida. Caminhando já para o final, queria que você falasse das expectativas da Maricá para esse carnaval. A escola acabou de subir para a Série Ouro, e a gente já percebe uma super estrutura, uma escola super organizada, que está levando a sério, né, o seu lugar ali na Série Ouro, o lugar que ela conquistou na Série Ouro. Então, como é que a escola vem? A escola vem para brigar para título, ela vem para se manter, e o que esperar desse enredo na Avenida? Então, eu fico muito feliz com a dinâmica que a Maricá se propôs a fazer, porque eu acho que seria muito fácil a escola subir e interpretar esse momento dela como uma tentativa de se manter. E eu acho que, para bem ou para mal, a escola ela está com a expectativa de ganhar. Assim, eu acho que fazer carnaval para não perder, eu acho que a gente acaba perdendo a perspectiva da competição. Por mais que a gente acredite no carnaval com seus infinitos potenciais educativos, socioculturais, potenciais de sociabilidade, potenciais de associabilidade, o carnaval, no final das contas, também é uma competição. Então, acho que quando a gente se propõe a fazer para não perder, eu acho que nunca é o caminho. A gente tem que fazer para ganhar. No final das contas, vai ganhar quem fizer o melhor carnaval e tá tudo certo, mas a gente não pode ter a visão de fazer um carnaval para não perder. Que aí eu acho que a gente não se propõe a viver a competição também, que apesar de não ser o único ponto, é um ponto importante também. Então a escola, quando ela chega no especial, ela se estrutura, ela reforma o barracão, ela constrói um barracão com condições de trabalho para os seus trabalhadores, ela reforma o seu ateliê de fantasias, então ela promove melhores condições de trabalho, tanto para os trabalhadores de barracão quanto para os trabalhadores de ateliê, ela reestrutura a sua quadra, então ela oferece melhores condições de ensaio e de acomodação para os seus componentes, para os seus ritmistas ensaiarem, desfilarem. Então eu acho que quando a escola ela toma essa atitude, eu acho que ela está compreendendo o todo, né? Ela está indo além do fazer só pela competição. Então, pegar todo o dinheiro que entrar e jogar só no carnaval e esquecer essa estruturação, mas ela também está pensando na dinâmica de que a escola ela é uma potencialidade de construção cultural. Então, acho que quando a escola aceita fazer o documentário que a gente fez, por exemplo, para o lançamento de enredo, é a escola também compreendendo que ela tem um papel cultural, um papel social nessa construção de carnaval. Então, assim, ela se dá o luxo de gastar um dinheiro que não vai reverter na avenida. Eu acho que isso é uma questão muito importante para mim, na minha concepção, de que não é só sobre ter dinheiro, é sobre saber gastar o dinheiro que você tem. Porque se eu der R$ 10 para cada pessoa vai gastar o seu dinheiro de forma diferente. E aí eu não posso dizer que fulano botou R$ 10 inteiro no carnaval dele e aí fulano tem mais dinheiro do que o outro, necessariamente. Claro que a gente sabe que a Maricá teve um aporte muito grande da prefeitura, só que esse dinheiro ele não está sendo utilizado só por uma dinâmica de construção e concepção de carnaval, para entregar um carnaval de competição, para ganhar, para atropelar o grupo. A escola ela está usando esse dinheiro para construir uma estrutura, não só para poder fazer um carnaval competitivo, mas também para dar as melhores condições possíveis para a gente construir esse carnaval. Então, um barracão que funcione. Muitas pessoas podem achar que isso é surreal, mas se a gente for tratar a realidade da Série Ouro, a gente falar sobre barracão que tem banheiro, que tem água encanada, acaba sendo um luxo, o que não deveria ser, mas foi uma preocupação que a escola teve muito grande nesse primeiro momento. Antes da gente pensar em comprar carro para poder construir o carro que vai para a avenida, a gente precisa construir acomodações que
preserve a integridade desses trabalhadores. Então, os trabalhadores, eles vão trabalhar no barracão, eles vão num banheiro que tem... Primeiro, o banheiro existe, né? Aí é um banheiro que existe, é um banheiro que tem porta, é um banheiro que tem vaso sanitário, é um banheiro que tem água, é um banheiro que tem papel. Os trabalhadores do ateliê, eles vão trabalhar no ateliê que tem banheiro, que tem porta, que tem água encanada, que tem uma geladeira para eles guardarem alguma comida, uma água, um refrigerante. Então, assim, eu acho que quando a gente para pensar nessa dinâmica, eu estou vendo uma escola que ela se preocupou em construir bases ao mesmo tempo que ela está construindo um carnaval. Então, eu tenho as melhores perspectivas possíveis, mais do que alguém que trabalha com o André. Eu sou um fã incondicional do trabalho dele, da mente dele. Eu acho que o André, ele constrói, pensa e formula coisas de uma maneira que ninguém faz. Ele é muito único em muitas coisas. Então, mais do que trabalhar com ele, eu sou um fã incondicional do André. Então, eu realmente vejo as coisas que ele está elaborando e construindo para o Carnaval da Maricá. Eu realmente fico encantado e vejo uma escola que ela tem um desfile coeso, um desfile bonito, sendo construído para fazer o melhor carnaval que ela puder. E é isso. Se a gente fizer o carnaval que a gente quer e a gente fizer o carnaval melhor do que as outras escolas, a gente ganha. Se outras escolas fizerem carnavais melhores, as outras escolas vão ganhar e elas vão merecer ganhar. Eu acho que o que a gente não pode fazer é construir um carnaval pensando em não perder. Porque aí, se a gente constrói um carnaval para não perder, eu acho que a gente já perdeu. Vocês viram que o João já profetizou aí, né? Já colocou a Maricá lá no grupo especial. Porque a escola, quando chega no grupo especial, ele já está lá, colocando a escola lá em cima. E é isso, né? Pensar grande, pensar no alto. É Tá isso. certíssimo. João, a gente vai encerrando. Eu gostaria de agradecer você por disponibilizar um tempo para falar com a gente, para bater esse papo com a gente. Sei que se divide entre duas escolas, mas estar aqui hoje conversando com você é muito legal. Você que faz parte dessa nova geração de profissionais do carnaval, que vem causando, de certa forma, um saculejo aí em todo mundo, fazendo todo mundo se movimentar. Essa geração que chega com novas ideias, com novas formas de fazer carnaval. Então, te agradeço por estar conversando aqui com a gente dessas novas ideias que chegam, desses novos modos de se fazer carnaval. E gostaria que você deixasse aí um recado para o pessoal da Maricá, para os torcedores, enfim, para os componentes da escola. Primeiramente, agradecer novamente pelo espaço. Como eu disse, eu acredito muito na proposta que o Quilombo do Samba tem em relação ao carnaval. Então, poder estar aqui falando sobre a minha visão nesse espaço que eu tenho tanta consideração, para mim é um prazer muito grande. Dizer que eu acho muito legal que esse sacolejo esteja acontecendo, porque eu acho que se todo mundo fica acomodado e a gente se permite estagnar, eu acho que todos perdem. Então, acho que ter novas ideias, oxigenação de ideias, vai fazer todo mundo se movimentar. E eu acho que quando eu me estimulo o próximo, acho que a gente só tem a ganhar com esse processo. Aos torcedores da Maricá, eu só espero que vocês vejam a paixão que as pessoas que estão construindo essa escola e construindo esse desfile para o ano que vem estão tendo. E isso é algo que eu posso falar por todos. Quando eu falo do André, eu penso na mesma medida o trabalho que o Wilson faz, o trabalho que o Júnior faz. Quando eu paro para pensar no trabalho que o Paulinho Esteves faz, o mestre de bateria da Maricadência, que já está ensaiando lá todas as quarta-feiras, acho que desde junho. Tem um dos melhores casais da história do carnaval, que é o Fabrício e a Giovana. Então estão muito bem representados com os guardiões do pavilhão. Você tem o Nino do Milênio, um intérprete já consolidado numa parceria com o Matheus, que vem ganhando cada vez mais o seu espaço, brilhando cada vez mais. Você tem um diretor de ateliê, que é o Júlio, que está fazendo um trabalho muito legal.
o Diogo que conduziu esse processo dos protótipos, que vocês já vão ver em breve. Os protótipos estão lindos, maravilhosos, maravilhosos. O Foca, que é o diretor de Barracão, que já está trabalhando aí há muito tempo, já está correndo muito, supervisionou também esse processo da renovação do Barracão. Aí aqui eu falo do presidente Tadeuzinho, do vice-presidente o Renatão, diretor executivo Birigu. Todo o corpo da escola tá trabalhando e está pensando de maneira a fazer o melhor carnaval possível. Então, eu acho que cabe ao componente abraçar esse espírito e provar que Maricá é um país, né? Como os moradores da cidade bem gostam de dizer, Maricá, se Maricá é o país de vocês, então representem isso com muita força, que eu tenho certeza que a gente vai ser capaz de fazer um desfile maravilhoso. Então, quilombolas, é isso. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. E fiquem ligados nas nossas redes para mais novidades.